Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que já estão aí online aí, vai falando aí se o som tá bom, se a música de fundo aqui tá beleza, se não tá muito alto. Paz do Senhor a todos. Bastante gente chegando aí. Hoje eu quis fazer uma abertura meio diferente aqui, fazendo uns testes, né? A gente tem que ir sempre melhorando, né? Procurar sempre fazer o melhor para Deus. Então a gente sempre busca inovar, busca algumas alternativas assim diferentes, né? Como a gente não tem um programa de edição, não tem as ferramentas, né? A gente vai caçando algum meio assim de fazer sempre o melhor nas condições que a gente tem. Amém? Então eu quis fazer esse preparo aí. Soltei uns 9 minutos aí antes aí a live, o pessoal aí chegando, o pessoal já aí colocando seu coração aí já na presença do Senhor, ajeitando o lugarzinho aí no sofá, que seja sentado, que seja deitado, né? Que seja ali talvez fazendo ainda fogando um arroz, e de vez em quando vai lá, corre no fogão lá e põe uma água no arroz e volta. Enfim, que sempre a gente possa buscar fazer sempre o melhor para Deus, que Ele sempre tem o melhor para nós. Amém? Enquanto os irmãos vão chegando, né, o restante de irmãos que tem aí para poder entrar, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos aonde você está, coloca a sua mão no coração e vamos orar e vamos colocar esse momento na presença dele, colocar o nosso coração na presença dele. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui novamente, ó Deus, nesta noite, nessa live. Estamos reunidos em Teu nome. Que o Senhor, ó Pai, possa estar já trabalhando nos corações dos irmãos que estão assistindo em suas casas ou em algum outro lugar, talvez no seu trabalho. Não sei aonde vai ser o local que talvez essa live vai chegar, eu não sei qual vai ser as famílias que essa live vai alcançar, mas que aonde quer que eles estão, que eles possam estar, ó Pai, agora colocando o coração na Tua presença, que o Senhor, ó Pai, possa já estar trabalhando na necessidade de cada um, em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor e que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, possa trazer aqui a Tua palavra diretamente, ó Deus, do Teu trono para o nosso coração. Que essa palavra, ó Deus, possa ser esculpida no nosso coração e que nós possamos, ó Deus, meditar nela dia e noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, lhe damos total liberdade para que o Senhor possa trabalhar no nosso meio, para que o Senhor possa, ó Deus, estar trabalhando no coração e nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus é o que oramos, pedimos e já lhe agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, boa noite, né? Boa tarde ou bom dia, né? Eu não sei da onde essa live vai estar sendo alcançada agora, né? Lá pro lado de Singapura é bom dia, né? Lá já é terça-feira e aqui para nós boa noite, né? Eu quero trazer a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia. Tá lá em Mateus, no capítulo 13 e no versículo 33. Apenas um versículo. A gente vai meditar nesse versículo essa noite. Você que tem aí sua Bíblia, né, que possa ser a Bíblia de papel, que seja, né, o seu smartphone, né? Então, em nome de Jesus, que você possa estar abrindo aí no livro de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 33. Enquanto os irmãos acham aí, deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal. A Jonathan, aí tá tranquilo, paz do Senhor, irmão. Jaqueline, paz do Senhor. Cleonice, paz do Senhor, amém. Bastante gente entrando aí. Eli, paz do Senhor. Pastor José Berto, Ricardo, amém, paz do Senhor, irmãos. Aline, boa noite. Marlene, paz do Senhor, Marlene. Irmãos,
saudade é grande, né? Saudade é muito grande, né? A gente ainda não sabe quando vai voltar aí, né? Pra gente poder estar aí com o restante dos irmãos. Alguns a gente já convive mais tempo, né? Igual a gente do bairro aqui. Ontem a gente teve a oportunidade de participar da ceia aí, né? Com o Zé Carlos aqui, com o Ricardo, a Cleonice, a Hélida. Então, enfim, a gente reuniu todo mundo aqui em casa, colocou a live ali na televisão ali. Cleonice chegou na hora da ceia, né? E graças a Deus correu tudo bem. Foi muito bom, né? Assim, esse momento, né? De estar ali compartilhando com os irmãos ali o momento da Santa Ceia. E os irmãos que acharam aí, Mateus 13, 33, a minha versão, ela fala assim, ó: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo seja fermentado. Amém? Então aqui Jesus ele vem falando algumas parábolas, né, do grão de mostarda. Depois logo em seguida ele fala essa do fermento. Essa me chamou a atenção desse versículo. Quero compartilhar com os irmãos que aqui Jesus ele faz menção aqui do reino de Deus, né, semelhante ao fermento. É interessante ele colocar essa situação, porque o fermento, eu que mexo com panificação, eu que mexo, né, na área de pães, é realmente incrível o que um pouquinho de fermento pode fazer em uma massa, né? Ali quando você mistura ele na farinha e alguns outros ingredientes, coloca ali água e tal. Um pouquinho de fermento já vai levedar toda aquela mistura. Então aqui Jesus ele vem falando que o reino dos céus é semelhante ao fermento, né? Que uma mulher ela toma e mistura em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha, e assim, ou seja, né, tudo ali fica fermentado. Eu lembro quando eu trabalhava na padaria, né, alguns anos atrás, não muitos, né? Vamos falar assim, uns 28, 30 anos atrás, onde eu era ajudante ali numa padaria. Eu achava interessante, quando eu trabalhava à noite, geralmente o padeiro da noite ele tinha que preparar o quê? Ele preparava o fermento para o padeiro que chega de manhã. Ou seja, ele pegava uma quantidade de farinha, né? Vamos supor lá 15 kg de farinha, colocava ali, vamos supor, 500 gramas de fermento, 750 gramas de fermento, e ali ele adicionava água, sal, reforçador, mais nada. E deixava aquilo ali fermentar 2, 3 horas, a hora que o padeiro chegasse de manhã, que ele ia trabalhar com aquela massa. Ou seja, aquela massa, ela virava um pezinho, né? Muitos padeiros falam pé de massa, outros falam poliche, né? Enfim, levain. Então, tem várias classificações, mas ali virava uma esponja. Ou seja, aquilo ali servia para ele poder fazer um pão sovado, uma rosca, né? Enfim, um pouquinho de fermento naquela farinha, misturado com água, já dava para ele poder adicionar ali depois mais açúcar, mais ovo, mais margarina, mais farinha. Ou seja, ia levedar mais massa. Estão me entendendo aonde eu quero chegar? Um pouquinho de fermento, vamos supor 500 gramas de fermento em 15 kg de farinha. E depois esses 15 kg de farinha ia ser reforçado com mais 15 kg de farinha. Ou seja, 30 kg de farinha. Ia dar uma quantidade grande de massa. E quanto mais tempo de fermentação essa massa ficava, menos fermento a gente colocava. Eu lembro que tinha vez que ele ficava, esse padeiro que deixava tudo escrito pra gente, o tanto de farinha, o tanto de fermento que ele queria que a gente preparava para ele, ele ficava vendo jornal. Aí no jornal ali, o cara ali do tempo já falava, ó, vai ter uma frente fria, o tempo vai esfriar e tal, aí já ficava doido. Ele já ligava lá pra padaria, muitas das vezes em 9, 10 horas da noite, a gente já estava trabalhando, ele ligava, ó, pode aumentar o fermento aí porque vai esfriar. Ou então, ó, pode diminuir porque o tempo vai mudar e vai fazer calor, senão vai atrapalhar o meu pão. Estão me entendendo? Então quer dizer, tudo é programado e tudo é calculado em cima do tempo de fermentação e a quantidade que a gente vai querer
de produto. E aqui Jesus, quando ele vem falando que o reino dos céus é semelhante ao fermento, isso me chamou a atenção porque nós então, aqui, que estamos aqui na terra, nós que estamos aqui, né, trabalhando para o Senhor, a gente tem que ser como esse fermento, ou seja, a gente tem que influenciar o reino de Deus aqui na terra. Talvez a gente comece com uma pessoa. Essa uma pessoa, ela vira duas vira 4, e assim por diante. E o tempo dessa fermentação que vai levar a produção, vamos dizer assim, em massa. Ou seja, isso me chamou a atenção nessa quarentena. O que a gente tem feito nessa quarentena? As lives todos os dias, não é? Estudar a palavra todos os dias. Ou seja, a gente está ali naquele processo da esponja. A gente está naquele processo que a gente está ali, o quê? Processando o fermento, né? Ou seja, a gente está ficando assim, cada vez mais forte para quando vir, né? Quando for liberado aí, vamos começar, vamos fazer então a obra, né? Ó, tá liberado, vamos voltar com os cultos, ó, vamos voltar com o grupo vida, né? Ou seja, vamos fazer um evangelismo. Então, quando chegar essa hora, a gente vai estar tão fermentado, ou seja, essa esponja, ela vai estar tão fermentada, tão forte, que vai alcançar mais e mais pessoas. Porque calcula comigo, se eu coloco 500 gramas de fermento em 15 kg de farinha, se eu deixo ela fermentar por 1 hora, essa farinha que eu vou adicionar nela depois para reforçar, ela vai vir em determinado tempo. Mas agora a gente está, vamos dizer assim, em stand-by. Estamos parados. Estamos o quê? Pegando gás. E pegando gás. E pegando gás. E a hora que for essa esponja que nós estamos nos transformando, for adicionada na farinha que está lá fora, ou seja, nas pessoas que estão lá fora, essa influência, ela vai ser tão impactante, que as pessoas não vão aguentar. Por isso que é importante a gente buscar a presença de Deus nesses dias de quarentena. Tá difícil. Muitas pessoas estão paradas, não estão trabalhando. Umas estão levando ali suas, né, as vidas de trabalho normal e tal, mas não tá aquele normal. Não tá normal igual era. E nem vai ser igual era. Essa mudança, essa situação que o mundo está vivendo agora é uma situação inédita. É uma situação de reflexão. Como está a minha vida perante Deus? Como está a sua vida perante Deus? Aqueles que ainda, talvez, vão ver essa live e ainda não aceitaram Jesus Cristo. Como está a sua vida? Ele está voltando, ele já está batendo na porta. As escrituras já dá assim uma pista que já está chegando a hora. Aí muitas pessoas falam assim: ah, mas desde quando a minha tia converteu, há 70 anos atrás, Jesus está voltando. Eles falam isso. E se eu te falar que Jesus já voltou? Já? Para milhares e milhares de pessoas. Eles já não estão mais aqui junto conosco. E Jesus voltou para eles individualmente. Como estava a vida deles no momento que eles foram ceifados? Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas ele também pode voltar para mim individualmente. Amanhã eu posso não estar aqui mais. Amanhã você talvez não possa estar aqui mais. Esse momento de quarentena agora é um momento que leva a pessoa a refletir nas suas ações.
Ontem, na live de ontem, o pastor falou sobre escolhas. A gente tem escolhas que vão levar nós para a vida eterna com Deus, ou a gente tem escolhas que vai levar nós para a vida eterna no inferno. Escolhas. E como está sendo as minhas escolhas? Para vocês ainda que vão ver essa live e ainda não aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Para você que talvez aí está no oba-oba esperando talvez ficar mais velho para aceitar Jesus. Para você talvez que não acredita nisso. Ah, eu não acredito, isso aí é falácia, é baboseira. Não tem isso. É hora de rever os conceitos. Ele está voltando. E Ele quer que você vá morar com Ele. Ele disse para os apóstolos. Ele disse que lá tem muitas moradas. João 14. Ele falou que ia na frente, ia preparar essas moradas e ia voltar para nos buscar. Isso é tremendo. E quando a gente volta para a palavra aqui do fermento, Jesus ele usa aqui a passagem do fermento aqui como uma coisa que influencia, né? Ou seja, a gente tem esse poder de influenciar, ou seja, de contagiar as pessoas. Na Bíblia, muitas das vezes o fermento vem visto aqui como uma coisa ruim, né? Desde lá do Velho Testamento, né? Algumas ofertas ali, Deus não permitia que desse ali pães com fermento. Somente pães asmos. Mas já tinha outras, como a oferta da paz lá, que já podia ser pão com fermento. Jesus também cita ali com seus discípulos em Mateus 16, né, 16:12, fala assim: então compreenderam que não dissera que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com os ensinamentos dos fariseus. Porque no capítulo 16 aqui, os fariseus e os saduceus estavam ali, vamos dizer assim, dando aquela espinhada, né, em Jesus, para ver se ele dava uma escorregada na chapinha, para ver se ele falava alguma coisa assim que, né, saía do contexto. Então eles gostavam de ficar alfinetando ele, né? E quando eles pediram ali um sinal e tal, né, Jesus falou, né, com eles lá várias coisas e depois falou com os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. É interessante, quando eu vi essa passagem, ali logo no 16:6, Jesus fala assim: disse-lhe Jesus, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí o que os discípulos fizeram? Eles começaram a discutir entre si, dizendo assim: por que não trouxemos o pão? Ou seja, eles ficou assim: nós não sabia, como é que faz agora? Não sabia que não podia comer o pão dos fariseus aqui, né? Eu acredito, né? Isso é eu falando agora assim, eu acredito que eles devem ter apontado para Judas: Judas, você que é o cara do dinheiro aí, cara, você não comprou o pão agora, o mestre tá sacolando a gente aqui, como é que vai ser isso aí? Né? Ficaram discutindo, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Aí Jesus, vendo ali que é rebuliço ali, Jesus foi e falou com eles: não compreendeis, no 9, falando assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolheste, nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos recolheste? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas tomasseis cuidado com o fermento dos fariseus? Aí que eles entenderam que eram os ensinamentos, ou seja, a influência. Então, o fermento, ou seja, a Bíblia mostra ele como uma coisa ruim, né? E Jesus aqui no 13 mostra como uma coisa boa, de influenciar. Então, aí vem a pergunta: o que eu estou carregando? O que eu estou influenciando? O que você tem influenciado as pessoas?
que você tem carregado? Qual vai ser a sua influência? Depois que acabar essa quarentena e você pode sair na rua e você pode conversar com as pessoas aonde você trabalha, você vai voltar a trabalhar, você vai voltar para a escola, você vai começar a ter aula. Qual vai ser a sua influência? O que você pegou? Qual vai ser o tipo do fermento que você vai levar para essas pessoas? Essa é a pergunta. Qual que é o tipo do fermento que eu vou levar para as minhas viagens? Quando eu voltar a viajar, quando eu começar a fazer os trabalhos técnicos novamente, quando eu começar a visitar os clientes novamente, qual vai ser, né, além do meu trabalho, mas qual o fermento que eu vou levar para eles lá, depois da quarentena? Qual que é a palavra? O que eu vou influenciar? Qual vai ser a minha influência lá fora? Foi esse tempo que eu fiquei fermentando aqui, que eu fiquei buscando, né, que eu fiquei ali, vamos dizer, igual uma esponja, né, quando eu for lançado lá fora, quando eu voltar ao trabalho, quando eu voltar com a minha vida, né, cotidiana, qual vai ser a minha influência? Qual vai ser o meu fermento? Jesus fala aqui que o reino dos céus é semelhante ao fermento. É semelhante ao fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento. É. Não parece. Ele não fala assim, o reino de Deus parece, parece um fermento. Não, ele fala, é semelhante a um fermento. É semelhante. Por quê? Porque a gente vai influenciar, a gente vai crescer. O fermento, ele faz crescer. O fermento, ele tem vários jeitos de você fazer um fermento em casa. Que seja farinha com água e sal, que seja farinha de centeio, que seja de iogurte natural, que seja de maçã, caldo de cana. Vai depender qual sabor que você quer dar na massa, vai depender qual tipo de massa você vai usar. Se vai usar numa massa doce, se vai usar numa massa crocante. Ou seja, tem um determinado fermento para cada situação, para cada tipo de pão. Aí, nós que somos do reino dos céus, semelhante a fermento, qual fermento eu estou carregando? O que eu estou influenciando? A gente vê os noticiários, uma emissora fala uma coisa, outra emissora fala outra coisa, né? Tem até um memezinho na internet que tem aquela preguicinha da Era do Gelo, né? Numa emissora, eu vou viver! Aí na outra emissora, eu vou morrer! Eu vou viver! Eu vou morrer! Então, ou seja, e eu? Como é que eu estou? O que eu estou influenciando? Essa é a pergunta. E você? O que você está influenciando? Que nós possamos pensar nisso. Qual o tipo de fermento eu estou sendo? Na minha família, com os meus colegas, no meu trabalho, na escola. Como é que vai ser? Amém? Estão me entendendo? É fascinante. É uma coisa sobrenatural. Essa influência, essa busca. E muitas das vezes a gente fica olhando os problemas. Meu irmão, essa noite, Deus te fala assim, não olha para o problema. Olha para mim. Numa dessas sexta-feiras que a gente foi no monte, a gente foi num lugar assim, onde tinha um barrancão, assim, uma parede grande lá, uma montanha, e o farol do carro do irmão estava iluminando assim. E quando eu comecei a andar, distanciando do farol, eu fui vendo aquela montanha crescer e a minha sombra diminuir naquela montanha. E quando eu fui voltando, a minha sombra foi crescendo e ultrapassou o topo daquela montanha. O Espírito Santo na hora lá me falou, eu compartilhei com os irmãos. O farol do carro era como se fosse Deus ali naquela hora, representando Deus. E a minha sombra era representada eu diante dos problemas. E na medida que eu distanciava de Deus, eu ficava menor.
E o problema parecia ser maior. E quando eu ia chegando perto do farol, a minha sombra crescia. Ou seja, a mão de Deus estava sobre mim e fazia com que eu ficasse maior do que aquele problema. A palavra de Deus essa noite para você, irmão. Talvez você está aí meio jururu, meio cabecinha baixa, meio triste, não sabe o que vai ser amanhã. Não esquenta a cabeça com amanhã, não. Esquenta a cabeça com agora. Como é que está a sua vida agora? Qual que é a distância que você está de Deus? Está perto? Ou está longe? Busque fazer as coisas certas. Busque orientação de Deus para a sua vida, para que você possa começar a chegar pertinho dele. Pertinho. Bem coladinho. Deixa o amanhã para amanhã. Busque agora. Busque estar fazendo as vontades do Pai. Sabe qual que é a vontade do Pai? Você sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Levar a palavra dele. Salvar almas. Em Mateus 28, 19 e 20, ele vem falando para nós. Ide. O ide do Senhor. Jesus fala com os discípulos. Ide. Vai. Leva lá o meu evangelho. Leva a minha palavra. Salva almas. Pega o quanto você puder. Fale do meu amor. Fale do meu plano de salvação para eles. Eles não sabem. Eles não conhecem. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses. Tudo. Quando estou com o Pai, eu posso todas as coisas. As coisas que convém, que vão fazer com que o nome dele seja glorificado. Quando você está fazendo algo para o Senhor, sabendo que aquilo ali vai agradar ao Senhor, não tem como dar errado. Você não busca para você, para o seu bem próprio. Não. É para Ele. É para a honra e glória do nome dEle. Se você começar a fazer isso, meu irmão, eu posso te garantir, você vai ser mais do que vencedor. Esteja com essa palavra no seu coração. Vamos entregar esse momento para Ele. Convido os irmãos a fechar os olhos. Se tiver alguém aí perto de você, né, da sua família aí, pegue na mão dele. Começa a orar. Começa a profetizar bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida do seu cônjuge, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Talvez um amigo seu que está na sua casa aí agora, vendo essa live. Pega na mão dele e começa a profetizar bênçãos sobre a vida dele. Começa a orar em prol da vida dele. Esse é o momento de oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar ao Pai. Soberano Deus, poderoso Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, reunidos como igreja, está eu aqui e mais alguns irmãos, ó Deus, com suas famílias, com seus cônjuges, pais, mães, irmãos. Todos aqui estamos reunidos em Teu nome, ó Pai. Pessoas que depois vão assistir também, que não estão assistindo agora online, mas vão assistir depois. Que o Senhor possa estar visitando cada lar agora nesse momento. Cada família. Que o Senhor possa estar cobrindo, ó Deus, com as Tuas bênçãos. Derrama do Teu óleo, derrama do Teu bálsamo sobre a vida de cada um. Supre as necessidades de cada um, Pai.
em nome de Jesus, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Pai, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão infectados, ó Deus, com coronavírus, aqueles que estão doentes por outros motivos, talvez por pneumonias, talvez por tuberculose, com AIDS, talvez com uma dor, ó Deus, ali nos ossos, não sei, alguma coisa, ó Pai, que está complicando ali o intestino, que o Senhor possa visitar, ó Deus, cada leito de hospital. Talvez essa live possa estar sendo transmitida agora ali num quarto, não sei, ou talvez vai ser transmitida ali para os hospitais, que o Senhor, ó Pai, possa ir de encontro a cada vida, a cada necessidade. Que a Tua palavra possa chegar, ó Deus, nesses corações. Que venha, ó Deus, a cura espiritual dessas pessoas. E que venha também, ó Deus, em nome de Jesus, a cura física, Deus. Derrama do Teu óleo, do Teu bálsamo sobre essas pessoas. Cura, Senhor, cada célula. Cura, Senhor, cada inflamação, ó Pai. Que possa cair por terra todo o ato do inimigo, ó Pai, sobre a vida dessas pessoas. Visita, Senhor, casamentos, ó Deus. Casamentos que estão sendo destruídos por causa de uma fofoca, por causa de prostituição, por causa de adultério. Que o Senhor possa visitar essas famílias agora e que casamentos possam ser reestruturados em nome de Jesus. Que essas pessoas, ó Deus, essas famílias possam entender o Teu amor, ó Deus. Que elas possam saber perdoar. Que elas, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar no coração delas, ó Deus, para que elas venham liberar o perdão, ó Deus. Reconstrua, ó Pai, esses casamentos. Que filhos possam voltar para os seus lares. Que tudo, ó Pai, todo vício, droga, bebida, caia por terra agora em nome de Jesus. Que somente a Tua vontade, que é soberana, ó Pai, sobre a vida dessas pessoas, possa estar transformando corações, transformando vidas, ó Deus. Que elas venham alcançar, ó Deus, a vida eterna, ó Deus. Que elas venham, ó Pai, em nome de Jesus, estar, ó Pai, clamando pelo Senhor agora nesse momento. Em nome de Jesus, trabalha no coração dessas pessoas. Sara, Senhor. Lhe entregamos a nossa nação, o nosso Brasil. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus. Abençoa o nosso presidente, ó Deus, Jair Messias Bolsonaro. Abençoe a vida dele, a família dele, os ministros ali, ó Deus. Que venha do Senhor sabedoria, que venha do Senhor, ó Pai, entendimento para que ele possa vir, em nome de Jesus, governar esse Brasil, ó Pai, de uma maneira justa. De uma maneira que o Senhor, ó Pai, vai passar para ele em nome de Jesus. Que o Senhor possa varrer do nosso Brasil toda corrupção, toda mentira, tudo aquilo que não presta, tudo que não provém de Ti. Que o Senhor arranca, ó Pai, do nosso país. E que seja o Senhor, ó Pai, que seja o Senhor governando o nosso país. Em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, que o nosso Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, essa é a nossa oração. E já oramos, ó Pai, e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, não esquece de compartilhar essa live, né? O máximo que você puder. Que você, se você souber, talvez baixar esse vídeo, entrar lá no grupo, baixa ele pro seu celular, manda ele para os grupos de WhatsApp, manda para todos os seus contatos, compartilhe. Lá no grupo lá tem mais lives, que se você conseguir baixar e conseguir enviar para os seus aplicativos ali, para todos os seus contatos, começa a abençoar essas vidas. Ora ao Senhor, busque conhecimento nele, para quem você deve enviar, quando. Ele vai te dar orientação, ele vai te ensinar como fazer. Então compartilha aí essas lives, compartilha as outras que estão ali. Eu estou criando um canal no YouTube, vou ver, estou aprendendo a mexer na verdade ali, vou ver o que eu faço para poder colocar também esses vídeos aí das lives também no YouTube, para poder tentar compartilhar com o máximo de pessoas possível. Vamos tentar também atingir ali, né, 1000 usuários ali, para poder tentar fazer essas lives ao vivo pelo YouTube, porque aí vai alcançar muito mais almas, muito mais vidas, muito mais famílias. Vamos abençoar muito mais pessoas,
né, através disso. Então, em nome de Jesus, que você procure sempre fazer o melhor. O pastor falou isso ontem, na live de ontem. Se pedir para poder caminhar 1 milha, caminhe 2, caminhe 3. Faça o melhor. Dê o seu melhor nas condições que você tem. Ah, Marquinhos, mas eu não sei mexer em computador, não sei mexer em smartphone. Irmãos, eu também não sabia, não. Tem muitos aplicativos que eu estou aprendendo agora. Buscar aprender, buscar fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Porque se a gente buscar fazer o melhor com aquilo que a gente tem, sabendo que Deus agrada disso, tem tudo para dar certo. É o fermento. O fermento está fermentando. O fermento está fermentando. Daqui uns dias vai crescer, crescer e crescer. E virar um pão. O pão da vida. Vamos estar todos juntos lá com Jesus. Amém? E que você possa estar em paz. E tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Não esqueça de buscar orientação do Pai. Ficam todos em paz e tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.